Não à toa eu destaquei aqui os pareceres das maiores autoridades no assunto. Destaquei tanto os conselhos de medicina quanto alguns doutrinadores do ramo jurídico. O primeiro que eu destaquei aqui, o primeiro parecer, é justamente do CREMESP. O CREMESP, como bem se sabe, é um conselho o qual tende a ser bastante duro com relação à responsabilidade dos médicos, e isso se dá justamente no sentido, acho que, de melhor disciplinar a atividade e de valorizar a própria classe, né? Então, o que diz o CREMESP a respeito do tema? Vou fazer a leitura aqui. Quem tiver no Instagram não vai poder ver, mas, como eu já disse, pode baixar o slide. A residência médica se constitui em modalidade de ensino de pós-graduação, aquilo que nós já havíamos dito. Mas vamos lá, vamos para o ponto fulcral aqui. Assim sendo, residentes não devem assumir atribuições sem supervisão, devendo ser realizadas somente se houver um preceptor diretamente responsável pelo treinamento. Entretanto, apesar do treinamento do residente ser de responsabilidade de um preceptor, o primeiro não estará isento de culpa no caso de, por seu descuido, ser prejudicada a saúde do paciente. Segue. No que tange à responsabilidade ética do preceptor por atos médicos realizados por residentes sob a sua supervisão, entendemos que tal responsabilidade é consequente ao caráter peculiar da tarefa da preceptoria. Portanto, aqui vamos destacar, tanto o médico residente quanto o preceptor estarão passíveis de responderem ética e juridicamente em casos de infringências éticas comprovadas. Como vocês podem observar, é um parecer que é um tanto inconclusivo, porque, de fato, com relação às 1000 possibilidades em que um ato por equipe, no qual estejam participando, respectivamente, o médico residente, bem como o médico preceptor, as coisas podem se dar de formas muito diversas, né? Então, no final das contas, o CREMESP acaba dizendo óbvio, né? Então, eles podem ser responsabilizados, são passíveis de responderem ética e juridicamente nesses casos. Então, mas fala que existe a possibilidade de ambos serem responsabilizados, mas não determina em que ocasiões isso pode se dar, quais são os fatores que, de fato, determinam a responsabilidade de um ou do outro. Aqui eu destaquei também o parecer do CFM, o qual já é um pouco divergente, já tem alguns outros aspectos com relação ao do CREMESP. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Por último, entendemos como considerado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba que haverá a prática ilegal da profissão de médico se os acadêmicos de medicina não forem supervisionados diretamente, com a consequente responsabilidade daqueles diretores por essa ilegalidade. Segue. Agora, não segue não. Esse foi um parecer um pouco antigo já do CFM, já das décadas de 90 e 2000. O que a gente entende, o que a gente observa muito com relação ao tema que a gente está estudando aqui, é que, acho que até pela expansão de números de faculdade de medicina, já não se tem a fé, já não se bota a fé de outrora nos médicos residentes. A despeito de serem profissionais formados, graduados, após 6 anos de estudos, já não se crê que eles teriam capacidade plena de fazer um tratamento, de executar um determinado procedimento, e justamente em razão disso diminui-se a autonomia destes, da mesma forma que a sua responsabilidade ética e jurídica também é reduzida. Então eu destaco aqui uma manifestação de 2015, no qual o CFM, observando o parecer da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que, como vocês bem sabem, é de fato uma especialidade muito visada em processos e procedimentos éticos, então, justamente levando em consideração o que diz a SBA, fala o seguinte num caso específico, né? Vou fazer a leitura. Para a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, em casos de cirurgias, o preceptor deve estar sempre presente, deve sempre se fazer presente para orientar e supervisionar. Até aqui não há nada de novo, porque, como vocês viram nos pareceres anteriores, isso também era demandado. Mas vamos lá. Independentemente de ser um R1, um R2 ou R3, é a prioristicamente irregular, pois, em que pese o residente ter direito ao pleno exercício da profissão de médico, o mesmo encontra-se submetido ao regime da residência médica, assumindo ser imperito na especialidade que está aprimorando, devendo necessariamente ser supervisionado. Segue.
Saliente-se que, em estando ausente o preceptor e ocorrendo erro médico do residente, responderá o médico preceptor pelos danos causados na medida de sua culpa invigilando, tendo em vista que o objetivo dos programas de residência médica é dar aperfeiçoamento médico sob treinamento dirigido, não sendo admissível que as cirurgias sejam realizadas sem a presença do preceptor na sala cirúrgica em tempo integral. Então aí a gente tem que observar um termo que foge um pouco do vocabulário médico e que é típico da responsabilidade civil, né? Então, a tal da culpa em vigilando. Nós falamos em culpa em vigilando, uma culpa própria daqueles que têm um cargo, têm uma função típica de gerência, né? Alguém que deve monitorar, orientar. E é justamente o que acontece com relação aos preceptores, que devem fazer isso com relação aos seus residentes. Então, quer dizer, ele tem uma posição de garante ali. E justamente nesses termos, o professor Miguel Kifuri Neto, que é um dos mais respeitados doutrinadores do direito médico brasileiro, aponta o seguinte: eventualmente, o preceptor de residência médica poderá responder solidariamente caso permita que um residente de primeiro ano, um R1, por exemplo, realize ato da especialidade considerada para o qual ainda não se encontra habilitado. Portanto, o residente é considerado imperito. Então, o que a gente vai observar é que, de fato, a maior parte da responsabilidade é sempre do preceptor, o qual tem uma condição especial, como a própria definição legal estabelece, e que também, cada vez mais, diminui-se a autonomia dos médicos residentes.